Hoje eu quero falar sobre treta. Treta. Mais. Então eu quero falar sobre treta. Deixa eu achar aqui algumas coisas que eu separei. A gente tem pouca treta, né? Então, vamos falar sobre treta, certo? Sabe qual que é o significado, assim, real da palavra treta? Sabe? É a destreza no jogo de esgrima. Ó, fui procurar no Google, achei isso aqui, né? A destreza do cara que luta esgrima, que lá chama treta. E a ação que se vale de astúcia, ardil, estratagema e manha. Aí aqui tem um significado mais completo um pouquinho, quer ver? Que eu achei no Google também, num dicionário aqui. Treta é um ato repleto de sutileza, de astúcia, calculado e elaborado para enganar a outra pessoa, para ludibriar. Treta é o uso de um estratagema, de um ato mentiroso. É uma invenção, uma enrolação com o intuito de obter benefícios e com o intuito de sair no lucro. Treta é ainda o termo usado para nominar a destreza e a sagacidade do lutador de esgrima. A expressão está rolando muita treta quer dizer que está rolando muita enganação, muita trapaça. E uma outra definição mais atual que a gente tem sobre treta, hoje em dia, é que treta significa briga, discórdia, desentendimento. Né? E a gente tem visto tanto isso nos nossos dias, tanto isso dentro das igrejas, menos aqui não tem treta, viu, gente? Ai, ai. Tô brincando, tem treta sim. Pessoal do YouTube aí. Então é o seguinte, gente. Vamos abrir lá em 1 João. Primeira João capítulo 4. Acharam? Hã? Agora presta atenção, olha aqui. Desprega o olho aí do seu celular e da sua Bíblia e olha aqui para mim. A gente vai ler um texto aqui. E muitas vezes, quando eu leio, quando vocês leem esse texto aqui que eu vou ler agora, a gente lê, mas parece que a gente entende ele de uma maneira diferente. Porque a gente não pratica o que está escrito aqui. A gente pratica o que está o oposto do que está escrito aqui. Então, a gente acaba que, quando a gente lê esse texto aqui, a gente entende esse texto assim, eu vou ler. Amados, tretemos uns com os outros, pois a treta procede de Deus. Aquele que treta é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não treta não conhece a Deus, porque Deus é treta. Entende? Por que a gente treta quando Deus manda a gente amar? Parece que a gente está fazendo tudo ao contrário. E parece que Deus está mandando a gente tretar, a gente brigar, a gente causar discórdia. Parece que Deus está ensinando a gente ser sagaz para enganar o próximo. Parece que Deus está ensinando sempre a gente sair por cima das situações, tirar vantagem das pessoas. Porque a gente age dessa maneira.
A gente é tão idiota, por que a gente tem agido dessa maneira? Por quê? Para se sentir superior? Para humilhar a outra pessoa? Para a gente sair por cima da carne seca? O pessoal acha que é o rei da cocada preta, mas não é. Que nós sejamos conhecidos como igreja pelo amor que a gente tem. Que a gente seja conhecido como igreja pelo amor que a gente tem pelas pessoas que precisam ouvir de Cristo, que precisam receber esse amor de Cristo e entender quem Cristo é e ver Cristo encarnado em nós. Muitas vezes nós somos conhecidos por nossa discórdia. Muitas vezes nós somos conhecidos pelas nossas tretas. Muitas vezes nós somos conhecidos pelas nossas polêmicas. Pelos nossos palpites azedos. Mas Deus quer que nós sejamos um povo conhecido pelo amor. E que esse amor comece aqui entre nós, que somos irmãos. Que somos da mesma família, que somos todos filhos de Deus. Porque como que a gente vai contaminar o mundo com amor, se a gente não ama os de dentro, se a gente não honra, não tem os nossos irmãos com honra, se a gente não ama uns aos outros, se a gente não ama nossa esposa não nos ama, como que a gente quer revelar o amor de Deus para fora, se a gente não ama os de dentro? Como que a gente vai falar que ama a Deus se a gente não ama nosso próximo? Como a gente pode falar que ama um Deus que a gente não vê, se a gente não ama o meu irmão aqui, que está aqui junto comigo todo dia? Como que eu vou falar que eu amo a Deus se eu treto com meu irmão? Se eu humilho meu irmão? Se eu uso de ferramentas para rebaixar o meu irmão para me sair superior, para causar discórdia, para causar polêmica? A nossa marca como filhos de Deus tem que ser o amor, porque Deus é amor. Amém? Vamos abrir lá em Filipenses. A epístola de Filipenses foi escrita enquanto Paulo estava na prisão. E você vê assim, quando a gente lê o livro de Filipenses, a gente vê uma carga emocional de Paulo grande. Porque afinal de contas eu acho que ali ele estava preso. E ele estava assim, desprendido, desapegado, porque ele não sabia se ia ser executado, não sabia se ia ser solto. Então ele falava, olha, para mim, o viver é Cristo. Se eu continuar vivendo aqui, está ótimo, mas eu quero viver Cristo. E o morrer para mim é lucro. Então Filipe era uma cidade que era colônia de Roma. E os cristãos que estavam lá em Filipe,
eles tinham que agir e eles tinham que viver como cidadãos de Roma. E o que o Paulo descreve e fala para os filipenses fazerem, para os cristãos de Filipe fazer, é que eles andem de modo digno, como cidadãos do céu. Assim como aquela cidade era uma colônia de Roma, os cristãos tinham que agir de modo digno, segundo aquilo que Deus estava ordenando, segundo aquilo que Deus tinha revelado por intermédio de Cristo. E é o que Deus nos chama para fazer hoje, para a gente andar de modo digno, dignidade. Que as pessoas possam olhar para a gente e ver Cristo em nós. Que as pessoas possam olhar para a gente e poder contar com Cristo, que vai ser expressado através de nós. Que as pessoas, os irmãos que convivem com a gente, possam conhecer a Cristo através da nossa vida. Porque esse é o propósito de Deus. É nos fazer parecido com Cristo. É nos fazer igual a Cristo. É nos fazer ter o caráter de Jesus. Então Paulo exorta os filipenses da seguinte maneira, no capítulo 2, ele começa assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Como? Olha aqui. Se tem alguma exortação em amor que tem que ser feita para nós, sabe qual que é? É que, agora eu levei choque. Obrigado por terem me avisado, tá bom? Doeu. Então, não. Bagunçou meu raciocínio aqui. Deixa eu rebobinar aqui. Se Paulo tem alguma exortação para fazer para a gente, se a gente tem alguma comunhão, essa comunhão, essa exortação que Paulo faz a nós, se a gente tem afeição uns pelos outros, então a gente tem que obedecer isso aqui. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Assim a gente vai conseguir caminhar junto. É lógico que ao longo da caminhada vai haver discórdias no sentido de vamos por esse caminho ou vamos por esse outro, o que nós vamos fazer em decisões, tal, mas o Fernando cantou que o esperar é caminhar. E muitas vezes a gente quer ser superior às pessoas simplesmente para que a nossa palavra valha, para que a nossa direção vale, para que a gente se sinta exaltado e poderoso para seguir um caminho e se sentir que está certo. Entende? Mas o que Paulo fala aqui, é que a gente tenha o mesmo modo de pensar. Vai haver discórdia? Vai, mas que a gente chegue em um consenso, como igreja. Por isso que a gente funciona em conselho. Por isso que a liderança dessa igreja funciona em conselho. É para que haja consenso. Um só espírito, uma só atitude,
que nós como igreja estejamos empenhados em ter a mesma atitude, em prosseguir para um alvo só. Tendo o mesmo pensamento, tendo a mesma motivação. Entende? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Às vezes, as pessoas têm feito a obra de Deus por vaidade. Por ambição. Vai lá e faz uma obra de Deus só para postar fotinha no Facebook. Entende? Não estou falando que é ruim postar foto em Facebook, não. Mas eu estou falando de motivações. Que a pessoa vai lá e faz a obra de Deus, ajuda uma pessoa tal, e fica se vangloriando. Jesus diz, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita faz. Muitas coisas que a gente faz, ninguém precisa saber. Sabe? Ninguém precisa saber. E muitas coisas que a gente faz questão dos outros saberem. Para que a gente se vanglorie. Porque a gente é ambicioso. Porque a gente é vaidoso. É daí que vem as tretas. Mas, humildemente, Paulo fala, considere os outros superiores a vocês mesmos. O gatilho da treta é quando a gente começa a se achar superior a outra pessoa. O que dispara a treta é quando eu me acho com a razão. É quando eu me acho superior. É quando eu me acho no direito. Aí eu vou usar de artifícios para que o meu irmão, para que o meu próximo seja diminuído, para que eu possa me vangloriar. Essa é a motivação e o gatilho da treta. É o contrário do amor. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. As tretas acontecem porque cada um está cuidando do seu próprio interesse. Porque o Deus da pessoa é o próprio estômago. É o próprio ventre. E o que Paulo está falando aqui é que a gente abandone essas práticas de uma vez por todas. E que a gente seja um povo que é conhecido pelo amor. Qual que é a nossa motivação de gerar polêmica? Qual que é a nossa motivação de apontar o dedo? Qual que é a nossa motivação de acusar o outro? É simples, é vaidade. É para que eu me sinta superior. É vanglória. Não tem outro motivo, gente. A natureza humana é ruim mesmo. Então nós temos que cuidar do interesse coletivo, do interesse do meu irmão. Eu tenho que viver minha vida para isso. Porque eu vou considerar o meu irmão superior a mim. Eu vou considerar o meu irmão mais importante do que eu. Quando a gente faz isso, esse é o gatilho do amor. Quando a gente tem esse entendimento. Olha só. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora
sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nosso modelo, nosso exemplo é Cristo. Nosso modelo, nosso exemplo de humildade, de amor, é Cristo. Porque Cristo é Deus. E por amor a nós, Ele nasceu em forma humana. Nesse corpo que cansa, nesse corpo que envelhece, nesse corpo que se não tomar banho fede, nesse corpo que faz cocô, xixi. Jesus fazendo cocô? É, Jesus fazendo cocô. Maria trocando a fralda de Deus. Entende? Qual Deus se submeteria a deixar uma mulher trocar a fralda dele? Que humilhação é essa? Qual Deus se submeteria a nascer na terra numa época que não existe desodorante? Isso eu estou pegando leve. Qual Deus se submeteria a morrer pregado numa cruz, humilhado, cuspido, chicoteado, batido, sangrando? Sangrando. Saiu sangue, esgotou muito sangue. Chicotada, cruz, prego, coroa de espinho, cuspe, zombaria. Qual Deus que se submeteria a isso? Vou falar, o nosso Deus, que é amor. Porque ele tinha um poder para descer daquela cruz e fulminar todo mundo. Mas o que segurou Jesus naquela cruz não foram os homens. Eu li num livro que, não lembro qual autor, que o que segurou Jesus naquela cruz não foram os pregos, mas o que segurou Jesus na cruz foi amor. Foi amor. Então em nós, a gente tem que ter essa mesma disposição em amar. A gente tem que ter essa mesma disposição que Cristo teve em se rebaixar à altura do homem para poder conversar com o homem face a face e para poder revelar o Pai. Então, gente, desce do pedestal. Para que o ar de superioridade? Desce do pedestal para falar com as pessoas. Seja como Jesus. Fale com as pessoas olho no olho, face a face. Com verdade, com amor. Disposto a entregar a sua vida. E que isso comece aqui no nosso meio. Aqui é um lugar ótimo para a gente exercitar isso. Porque tem tantas pessoas diferentes, tantas discordâncias, né? Tantas maneiras de pensar diferente. Sabe quando a gente vai ser unânime em pensamento? Não é quando um de nós fazer e obrigar as outras pessoas a pensar igual a ele. Mas quando houver consenso.
quando houver respeito, quando houver humildade. Amém? Isso é amor. Amor. Que isso possa encher nosso coração, encher nossa vida, e que isso possa se revelar em ações, em atitudes. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar, e a gente já vai passar para a ceia. Assim que eu orar, a gente pode ir lá para a mesa. Deus querido, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos fazer, Deus, suas testemunhas de fato. Que nós possamos ser conhecidos pelo povo como o povo que ama, como o povo que abre mão dos seus direitos, como o povo que não se vangloria, que não bate no peito, que não sobe no púlpito e humilha as pessoas, mas que nós possamos ser reconhecidos e conhecidos pela misericórdia, pelo amor, porque a única coisa que o seu Filho pede para nós, Deus, é que a gente ame uns aos outros, porque todos os mandamentos se resumem somente a esse. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor afaste do nosso meio toda discórdia, todo ardil, toda artimanha, Deus, para tentar ser superior ao outro. Mas que a gente possa olhar o nosso irmão como superior a nós mesmos. Em nome de Jesus, Pai. Que sejamos conhecidos pelo amor. Em nome de Jesus. Amém.